Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Louvamos a Deus por Ele nos conceder mais uma vez este dia de vida, nos conceder estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também queremos agradecer a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Luciane Paula Adolfo, que está completando mais um ano de vida. Parabéns, Luciane. Manuel Lameira, de Castanhal do Pará, também está aniversariando. Parabéns, Manuel. E o Manuel parabeniza sua tia Nilza. Também os primos Marinaldo e Marinalvo e Jackson, que também completaram mais um ano de vida. Genésio Mioto, de Caldas Novas, parabenizando Jabes, que está aniversariando. Temos o pedido e também um alô especial para Tereza Estevam, que é de Rancho Queimado, em Santa Catarina. Fátima Silva é de Peruíbe, São Paulo. Terezinha Santana é de Povoado Juá, lá em Cícero Dantas, na Bahia. Ela pede orações por Geninho, que está lá em São Paulo, fazendo um curso de eletricista, que seja abençoado por ti e consiga bons resultados nesse curso. Também um alô especial para Rubinéia e Jorge e todos os demais que nos escrevem. Nós iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por tudo que tens feito por nós, por mais este dia de vida. Te agradecemos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos abençoando, nos ajudando a entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para Luciane Paula Adolfo, que está aniversariando, também Manuel Lameira, completando mais um ano de vida, e o Manuel Lameira parabeniza sua tia Nilza, Marinaldo, Marinalvo e Jackson. O Genésio Mioto também, parabenizando a Jabes e desejando a ela muitas felicidades, muitos anos de vida. E pedimos ainda, Pai, uma bênção especial para o Geninho, que está fazendo curso eletricista, e para todos os demais que estão neste momento orando a Ti, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para continuarmos o estudo desta semana, onde nós estamos falando a respeito da defesa da fé. E às vezes, ou na maioria das vezes, a nossa fé ela é defendida através do nosso estilo de vida, através de nós continuarmos sendo fiéis a Deus, mesmo face à morte, por causa de crermos e aceitarmos a Jesus em nossa vida. Ontem nós comentamos aqui a respeito de John Wycliffe. Ele era inglês e ele traduziu a Bíblia para o inglês. E antes, os ingleses eles tinham um pouco acesso à palavra de Deus, mas devido ao trabalho de John Wycliffe, ele, por amor ao que Cristo havia feito por ele, ele foi motivado a escrever e compartilhar tudo aquilo que ele havia aprendido através de Jesus. O John Wycliffe, nós sabemos que ele foi um grande reformador do protestantismo. Ele procurou levar outras pessoas ao conhecimento da verdade da palavra de Deus, e muitas pessoas aceitaram a Jesus em suas vidas através do testemunho de John Wycliffe, mas ele passou a ser perseguido por Roma por causa de sua fé e era considerado um herege. E então, antes que chegassem até John Wycliffe, ele morreu, foi sepultado, mas quando os romanos lá chegaram, eles desenterraram os ossos de John Wycliffe, queimaram os ossos e depois então pegaram as cinzas de John Wycliffe e jogaram no rio Swift. Então nós vemos que muitas pessoas sofreram muito por causa da fé. E como nós temos dito, esses testemunhos que nós conhecemos de pessoas que são considerados mártires cristãos, esses testemunhos são para fortalecer a nossa fé. Porque vai chegar um momento em que muitos de nós poderemos passar por momentos, situações assim, de perseguição. Nós sabemos que
A profecia bíblica diz que chegará um tempo em que as pessoas que querem permanecer fiéis a Deus, guardando os seus mandamentos, seguindo a orientação de Deus na sua palavra, serão perseguidos. Mas Deus estará presente, nos fortalecendo, nos ajudando e fazendo com que nós suportemos as provas que nós passaremos e até mesmo se formos levados à morte, nós iremos perseverar, porque Jesus irá nos dar forças. E o que é que faz com que nós perseveremos é a esperança que nós temos, a esperança de que Jesus, muito em breve, ele vai voltar. Em Hebreus, no capítulo 2, versos 14 e 15, nós lemos: Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então Jesus ele precisou se fazer carne, se tornar um ser humano, viver entre nós, e ele foi vitorioso sobre as tentações e provações, e ele então pôde destruir o diabo. O diabo está derrotado, só que ele continua ainda, nesse período que ainda estamos aqui na Terra, tentando as pessoas e procurando levá-las à perdição. Mas nós precisamos conhecer essas histórias que nós temos trazido para vocês e que estão relatadas também nos capítulos 4, 5 e 6 do livro Grande Conflito. E ali nós temos também John Hus, nós temos Jerônimo, nós temos Tyndale, nós temos Latimer. Eles tiveram coragem para enfrentar as chamas e também enfrentar a morte através da espada. E o que fez com que eles se mantivessem firmes foi a certeza que eles tinham de que as promessas de Deus iriam se cumprir na vida deles. Por exemplo, em João 14, verso 19, diz: Porque eu vivo, vocês também viverão. Essa é a certeza que nós temos. Jesus ele ressuscitou. Ele está vivo, então esta promessa de Jesus, porque eu vivo, vocês também viverão, essa promessa é que dá esperança e que deu esperança aos mártires cristãos a permanecerem firmes na fé. Então, estes mártires cristãos, eles olharam além do presente. Eles não estavam se importando com a vida que eles iriam perder, porque eles estavam olhando para o futuro, o galardão que eles irão receber das mãos de Jesus, porque eles tinham certeza que Jesus havia ressuscitado e que também eles iriam ressuscitar na volta de Jesus. Quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo 5 e no verso 24, João capítulo 5, verso 24, nos diz: Eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vejam que mensagem maravilhosa da palavra de Deus, Jesus falando aqui. Quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vejam, que promessa maravilhosa, as palavras de Jesus. Quem crê naquilo que ele falou, quem o aceita em sua vida, esses passam da morte para a vida. A morte aqui que nós iremos passar é uma morte que todos nós estamos sujeitos, mas a vida que Jesus oferece é a vida eterna em Cristo Jesus. Em João capítulo 11, nos versos 25 e 26, nos diz assim: Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morto. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Jesus aqui falando, depois que Lázaro havia morrido, e Jesus esperou que ele fosse sepultado, já havia 4 dias, e Jesus foi lá. Jesus não quis curá-lo apenas da enfermidade que ele estava passando. As irmãs de Lázaro mandaram que Jesus viesse, pediram que Jesus viesse até a casa deles para curar Lázaro. Mas Jesus esperou que ele morresse para depois fazer um milagre ainda maior, que era ressuscitá-lo. Então, como diz aqui Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quando nós lemos em 1 João, no capítulo 5,
Vamos ler 1 João capítulo 5, versos 11 a 13. Aqui nos diz a palavra de Deus. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Mais uma vez a palavra de Deus confirmando que quem crê em Jesus, quem crê no Filho de Deus, esse vai ter a vida eterna. E que nós possamos ser fortalecidos nessas promessas e mensagens maravilhosas que nós temos na palavra de Deus. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Jesus, ele está conosco. Os anjos estão cuidando de cada um de nós. Nós passamos por lutas, passamos por problemas, mas nós não estamos sozinhos. Nós precisamos ter a certeza que assim como aqueles mártires perseveraram, nós também iremos perseverar e seremos vitoriosos. Vemos aqui que John Hus, ele não vacilou diante da prisão, da injustiça e também diante da morte. John Hus, ele definhou na prisão por meses. As condições frias e úmidas da prisão acarretaram uma febre que quase acabou com a vida de John Hus. No entanto, a graça de Deus o susteve. E então, como nós lemos aqui no livro Grande Conflito, na página 90, escreva esta carta na prisão e com as mãos algemadas, dizia John Hus a um amigo, esperando a sentença de morte amanhã, quando com o auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontrarmos na deliciosa paz da vida futura, você saberá como Deus se mostrou misericordioso para comigo. Vejam que palavras maravilhosas de John Hus, sabendo que iria morrer no dia seguinte. Ele estava escrevendo algemado, mas ele tinha a certeza de que, através de Jesus Cristo, iria se encontrar novamente com as pessoas para as quais ele estava escrevendo na deliciosa paz da vida futura. E o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma demonstração muito relevante, que está em Hebreus 10, 23. Paulo diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vejam, irmãos, que maravilha. Quem fez a promessa é fiel. Que nós possamos aguardar firmemente a confissão da esperança, porque Deus, ele é fiel. Que nós sejamos fortalecidos cada dia, que nós buscamos em Deus a força, o poder, mas eu quero dizer a todos vocês que só serão fortes e vitoriosos aqueles que estão buscando a Deus hoje, enquanto está tudo bem, sem nenhum problema, sem nenhuma perseguição, que estão desenvolvendo relacionamento com Deus, têm comunhão com Deus todos os dias, estudam a Bíblia, oram, testemunham. Essas pessoas que estão fazendo isso estão se fortalecendo para o futuro, para o amanhã, que nós não sabemos quando será, mas que nós possamos buscar este relacionamento com Deus hoje, esta comunhão, esta intimidade com Deus, e seremos vitoriosos frente à morte que porventura poderá chegar até nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. E eu quero fazer uma pergunta e você pode responder nos comentários do canal Hora Tranquila. Confia você nas palavras de Jesus, que quem crer nele, ainda que morra, viverá? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.